Irmãos e irmãs em Cristo, uma saudação muito especial aos pais. Hoje é um dia que nós recordamos de uma forma muito especial dos nossos pais. Pais que devem ter como São José o seu grande exemplo aqui na terra. O evangelho de hoje começa nos dizendo que quando Jesus tinha 12 anos, como de costume, Jesus foi ao templo com os seus pais. Porém, quando eles estavam voltando, naquela época era muito comum que todos os judeus precisavam, pelo menos uma vez por ano, ir ao templo. Então, o padre dizendo isso, o padre já explica um pouco o contexto histórico para vocês. Naquele período, pelo menos uma vez por ano, era como se fosse, de fato era, um mandamento, uma obrigação. As pessoas precisavam ir ao templo. Indo ao templo, elas precisavam fazer uma oferta. Normalmente a oferta era de pombinha ou de um animal um pouco maior. Isso dependia muito da condição financeira da família. Nós já sabemos que Jesus veio de uma família simples, que José e Nossa Senhora eram de fato pessoas pobres, porque ofereceram apenas uma pombinha, ofereceram algo simples. Então imagine assim, uma vez por ano, principalmente na festa da Páscoa, Jerusalém estava cheia de visitantes, cheio de turistas. Todos os judeus tinham como mandamento ir a Jerusalém. Vocês acham que era fácil, naquela época, todo mundo ter uma casa em Jerusalém para ir apenas uma vez por ano? Não. Então o que acontecia ao redor do templo? Tinha muitas pousadas, muitos hotéis, muitos abrigos, as pessoas ganhavam muito dinheiro. Vocês acham que era fácil viajar 40, 50, 60 horas e um animal, trazendo um pássaro, ou trazendo talvez um animal um pouco maior junto consigo para oferecer no templo? Era fácil, era prático? Não. O que tinha ao redor do templo? Muita venda de animais. O câmbio naquela época era diferente de lugar para lugar. Muitas pessoas, eles realizavam a troca de mercadorias. Você dava uma mercadoria e depois você recebia outra coisa em troca. E as pessoas precisavam fazer uma oferta ao templo. Vocês acham que alguém vai colocar uma galinha, um boi dentro de um cofre? Não, vai colocar o quê? Uma moeda. Então o que acontecia nas proximidades do templo? Ao redor do templo tinham muitos cambistas. Aqui perto da Sé, descendo a rua, nós temos um local que faz câmbio. Muitas filipinos estão lá e mandam o dinheiro para o país. Então vocês imaginam como que era o templo? Cheio de hospedagem, cheio de venda de animais, cheio de pessoas fazendo trocas. E assim, cada vez eles queriam ficar mais próximo do templo. Cada um queria ter um lugar melhor, porque quanto mais próximo do templo, quanto melhor fosse a localização, mais dinheiro eles iam ganhar. Então tem um momento, o padre faz como se fosse um apêndice, não é o evangelho de hoje. Tem um momento que Jesus vê tudo aquilo. O que Jesus fez? Esse texto é lindo. Jesus pegou 2 cordas, ele torceu aquelas 2 cordas e fez um chicote. O que o autor sagrado quer dizer com Jesus torcendo a corda? Foi algo pensado, foi algo lento. Jesus torceu aquelas 2 cordas e chegou e destruiu e colocou tudo para baixo que estava no templo. E isso daqui nós estamos no capítulo 3 do Evangelho de São João. E aí tem uma passagem belíssima de São João que diz assim, referindo-se ao Antigo Testamento, Jesus afirmando: o zelo pela casa do meu Pai me consome. Quando nós somos ordenados padres, nós temos que escolher um lema de ordenação. Quase que este foi o meu lema: o zelo pela casa do Senhor me consome. Aí depois eu acabei escolhendo uma frase em latim, caritas in veritate, caridade na verdade. Mas olha que frase bonita de Jesus: o zelo pela casa do Senhor me consome. Não faz muito tempo alguém na igreja disse assim: padre, Jesus ficou zangado? Isso não é um pecado? Se nós vermos as coisas erradas e não nos indignarmos, aí que é pecado.
Jesus viu que algo estava errado. Jesus viu que a casa do pai estava sendo usada para outra finalidade. E ele ficou zangado mesmo e colocou tudo no lugar. Vindo um pouco mais para o evangelho de hoje, Jesus vendo tudo aquilo que estava acontecendo no templo, o que Jesus fez? Jesus ficou no templo. Quantos anos Jesus tinha? 12. O que significa 12 anos para um judeu? A mesma coisa que significa 18 anos para nós. Alguém que tem 18 anos pode conduzir, pode comprar bebida alcoólica. Alguém que é de 18 anos tem maioridade, já responde por si. Se Jesus tivesse 11 anos, ele não faria aquilo que ele fez. Se ele tivesse 10, ele não faria aquilo que ele fez. Ele fez apenas, e aqui não tem um erro, não tem um pecado, tem algo que era possível na tradição judaica. O que Jesus fez foi dizer: agora eu sou de maior, a minha opção é pelo meu Pai. A minha opção é por Deus. E aí, era caravana, era muita gente voltando junto, era mais seguro, imagino que partilhavam os alimentos, tudo. E depois de 3 dias perceberam que Jesus não estava entre eles. Imagina o desespero. Um dia, alguns já foram no Brasil, talvez já viram pela televisão, no Brasil tem um santuário muito bonito chamado Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E todo dia 12 de outubro, Aparecida foi uma imagem de Nossa Senhora que apareceu no rio Paraíba, no Brasil, foi em 1717, exatamente 300 anos antes de Fátima, em Portugal. E aí minha mãe me contou uma vez que quando eu era criança, uma vez eu fui para Aparecida, muito criança, e eu me perdi, eu desapareci lá no meio do povo. Minha mãe me diz até hoje que quase que ela perdeu a cabeça, onde está esse menino? Aí quando ela me achou, eu devo ter levado uma surra. Esses dias eu conversei com ela, ela falou: filho, você contou um dia na homilia que a mãe te batia, filho, o que as pessoas vão pensar da sua mãe? Eu falei: mãe, vão pensar que a senhora é uma boa mãe, que mãe e pai tem que colocar filho na linha assim. Ah, então tá bom, filho, então tá bom. E aí Nossa Senhora, depois de 3 dias, voltaram para o templo e encontraram Jesus. Era preciso chamar a atenção do menino Jesus. Quem que chamou a atenção? A mãe. Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos preocupados. Mãe, pai, corrige. E aí Jesus diz: era possível porque ele tinha 12 anos. Eu devo me preocupar com as coisas do meu Pai que está no céu. Evangelho de hoje. E aí o texto continua dizendo que Nossa Senhora guardava tudo aquilo no coração. Que coisa linda. Existem coisas que nós precisamos guardar e meditar no nosso coração. Nós celebramos São José, esposo de Nossa Senhora, e São José, o padroeiro da Igreja Universal, porque São José é um grande exemplo de cristão, de homem e de pai. Nós não vamos encontrar nenhuma palavra de São José na Bíblia. Nenhuma. Bom dia, boa tarde, Jesus, meu filho, Maria, minha mãe. Nada. Zero. Se São José não disse nada, por que ele é padroeiro, protetor, patrono da Igreja Universal, da Igreja no mundo todo? Porque em São José o que falava não eram as palavras, o que falava era a atitude. São José era um homem de fé. Como que é bonito quando nós encontramos um homem de fé. O anjo apareceu em sonho e disse: aceite a sua mulher Maria. Ele aceitou. O anjo apareceu em sonho e disse: vá para o Egito com o menino. Ele foi. O anjo apareceu em sonho e disse para ele: volta do Egito com o menino. Ele voltou. São José era um homem de fé. São José era também um homem humilde, um homem simples. São José era um homem de verdade. São José era um homem de caráter. Quando nós olhamos para a vida de São José, e aqui olhando para casais, para os homens do mundo todo, nós sempre pedimos a graça a Deus que toda família tenha um José. Uma vez alguém disse assim para mim no Brasil, uma mulher: padre, reza para eu encontrar o meu José. Uma mulher: padre, reza para eu encontrar o meu José. E eu disse para ela: olha,
antes de encontrar o seu José, você precisa ser uma Maria. E aí eu disse para ela, muitas vezes na nossa vida, nós não vamos amar a pessoa preparada, nós preparamos a pessoa amada. Às vezes nós queremos as pessoas prontas, do jeitinho que nós somos, e aí nós entramos em um mundo e uma mentalidade do descartável, deu problema, descarta, troca, arruma outro. Não, não. São José e Nossa Senhora eram pessoas maduras na fé. Quando eu olho para São José, eu percebo que São José era um homem que vivia na verdade. Deixa o padre falar sobre isso, sobre viver na verdade. Tem uma passagem do Evangelho de São João, capítulo 8, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje pela manhã, recebi uma mensagem de telemóvel de uma pessoa no Brasil, possivelmente ela até nos acompanha agora online, uma pessoa no Brasil dizendo assim: padre, eu sou solteira, nunca me casei, mas o meu companheiro, a pessoa que eu vivo com ele, ele já foi casado, se separou e agora nós vivemos juntos. Eu sei que isso é contrário àquilo que a igreja me ensina. Não estou criticando o meu irmão no sacerdócio. Mas aí, padre, eu procurei o padre da minha paróquia. E ele disse assim: na Páscoa, vai lá, faz uma confissão e você pode comungar. Mas é melhor que não seja na sua paróquia para ninguém ver, pode comungar. E ela falou: padre, não me convenceu. Não me convenceu. Não me trouxe paz. Costumo dizer com os meus amigos padres que parece que os leigos têm faro, têm cheiro de verdade. Quando a gente ouve uma coisa que não é verdade, não entra. E aí ela falou: padre, diz para mim a verdade. E eu disse: minha filha, você não pode comungar. Você não pode ainda. Por que ela não pode? Se ela se confessa, quando nós nos confessamos, é pressuposto que nós tomamos a decisão de não cair no mesmo pecado. Mas ela vai voltar a fazer aquele ato porque ela vive com aquele homem. E aí aconselhei, se Deus quiser ela vai fazer isso, ela vai procurar um tribunal eclesiástico. Então esse é o primeiro exemplo. A verdade vos libertará. Viver na verdade. Viver segundo aquilo que é o ensinamento de Deus. Queridos irmãos e irmãs, São José é um grande exemplo a cada um de nós. Peçamos assim esta graça a Deus. Que Deus nos ajude a exemplo de São José. A termos os nossos desafios, a termos as nossas lutas, mas não perdemos o alvo daquilo que é o centro, daquilo que é o foco da nossa vida. Conversava com uma pessoa muito sábia essa semana e ela me dizia: o maior objetivo da nossa vida, principalmente daqueles que participam da missa todos os dias, daqueles que são consagrados a Deus, é jamais perder o foco. Jamais perder o foco. É muito fácil nós nos acostumarmos e nos justificarmos de pequenas falhas, justificando que é fraqueza humana, que é tendência. Não. Qual que é o foco? Querido irmão, querida irmã, guarde no coração aquilo que você vai ouvir agora. Quem recebe a Eucaristia precisa ser diferente. Quem recebe a Eucaristia precisa ser transformado. Quem recebe a Eucaristia precisa ser uma pessoa de Deus. Você que é homem, você que está participando da missa, também as mulheres, mas de forma especial os homens, diga assim a Jesus: Jesus, me ajude que eu me transforme naquele que eu estou recebendo, no Senhor mesmo. Jesus, me ajude que as nossas vidas se misturem. Me ajude que, a exemplo de São José, que fale as minhas ações mais do que as minhas palavras. Jesus, me ajude que, a exemplo do teu pai adotivo, eu viva na verdade, que eu seja um homem de fé, que eu seja um homem humilde, que eu seja um homem obediente. Que Deus nos ajude a termos pais e homens de verdade, pais e homens a exemplo de José.